Fala Dev, bora falar do Link? O Link é uma ferramenta poderosíssima do C# e você tem que saber utilizá-la. O Link é uma forma poderosa de manipular coleções em C#. Ela é intuitiva, fácil de usar e nativa do C#. Bora já pôr a mão na massa e vou mostrar o porquê usar o Link. Vocês vão ver um código sem e com o Link para vocês verem a diferença que faz. Então aqui um exemplo de utilização do Link. Eu tenho um exemplo sem e com, e eu vou mostrar a diferença do código para vocês. Eu vou brincar aqui para poder pegar o debug. Eu vou criar uma lista de produtos, uma lista bem simples aqui de um objeto produto. Eu instanciei 10 objetos deles. Tem eletrônicos e mobília, por exemplo, sofá, tablet, teclado, monitor, cadeira. E vamos agora para a utilização sem o Link. O que eu quero fazer? Eu quero pegar os eletrônicos, ordenar pelo mais caro, então os mais caros primeiro, pegar o top 3 e mostrar na tela num textinho bonitinho o nome dele e o preço dele. Então vamos fazer isso sem o Link. Aqui eu criei uma lista vazia que é onde eu vou adicionar os meus produtos filtrados. Aqui então ele vai passar produto a produto, adicionando se é eletrônico. Por exemplo, aqui é um eletrônico, aqui também, aqui não é, ele é uma mobília. Deixa eu só dar um F5 para chegar aqui no fim. Aqui eu vou ordenar do mais caro para o mais barato. Então eu vou ter que pegar a minha lista que eu fui adicionando e vou fazer um sort dela. Fazendo o sort, se eu olhar na minha lista, ela já vai estar ordenada. Aqui é o notebook, que é o produto mais caro da nossa lista. Eu vou ter que criar outra lista para adicionar apenas os 3 produtos mais caros da nossa lista. Então, vocês percebem que eu tenho uma lista de produtos, criei uma lista para filtrar e estou criando mais uma lista para adicionar os 3 mais caros. Vamos lá. Então, aqui eu estou fazendo um for, apenas dos 3 primeiros. Vou passar aqui e adicionei no Top Products, que é uma lista de string, não é uma lista de objetos, é uma lista de string, os meus produtos mais caros. E também eu já fiz a stringuinha que eu falei, o textinho bonitinho que eu comentei, que é o nome e o preço do produto. E agora basta mostrar aqui no console. Deixa eu botar o break aqui no link e vou dar um F5. Aqui apareceu notebook R$ 2.500, tablet R$ 1.800 e celular R$ 1.500. Agora vamos para o exemplo com o Link. Olha só a diferença de código. O Link é uma ferramenta poderosíssima. A gente substituiu tudo isso. Na verdade, o último aqui é apenas para mostrar. Então, todas essas linhas de código por isso daqui. E aqui deu várias linhas porque eu tenho a mania de quebrar no ponto, né? Então, .er, .orderby, .take, .select. Eu vou explicar o que é cada um no decorrer do vídeo. Mas, basicamente, eu estou com a minha lista de produtos. Então, minha lista de produtos, que tem os 10 produtos. Dei um .er. Então, eu quero apenas os da categoria eletrônica. Deixa eu dar um F10 aqui, daí fica mais fácil a leitura. Eu quero apenas da categoria eletrônicos, order by decrescente do preço, pegar os primeiros 3 e eu estou manipulando o objeto para ser string. Eu quero apenas texto. Então, eu estou fazendo isso daqui, que vai ser o mesmo resultado daqui, do que filtered products na posição e do name, sem o link. Aqui é a mesma coisa, P é o produto, P.name e P.price. Se eu der um F5 aqui e olhar aqui no meu console, a gente tem o mesmo resultado dos dois. Só que, claro, com muito menos código. Agora, vamos explicar o que é cada um dessas funções que o Link tem, começando por where, order by, take, select. Vou explicar um a um. E no final, eu tenho meio que umas atividades para fazer junto com vocês. Primeiro exemplo, usando o where. Esse ponto where aqui. Então, vamos ativar o debug para ir mostrando para vocês. Aqui, eu criei uma lista de números, de inteiros, com 1, 2, 3, 4, 5, e eu quero apenas os números pares. Então, o que eu vou fazer? Numbers.where, o where é para filtrar. Então, eu quero filtrar
por apenas aqueles que a divisão por 2, o resto seja 0. Isso aqui é uma divisão, só que em vez de retornar o resultado da divisão, ele retorna o resto. Então, por exemplo, se eu dividir 5 por 2, o resto é 1. Se eu dividir 4 por 2, o resto é 0. Dando um F10 aqui, na minha lista ficou apenas o 2 e o 4, que são os únicos números pares da minha lista. Passando no for each, temos aqui 2 e 4. E vamos para a próxima função do link, que é o .select. Então, eu tenho aqui a mesma lista do 1 ao 5, eu estou pegando apenas os números pares, porém, eu não quero mostrar apenas um número, como antes, que ficou no meu console apenas o número 2 e o número 4. Eu quero um textinho junto. Então, aqui eu estou manipulando o objeto. Aqui eu estou fazendo o filtro como antes, e aqui eu estou manipulando o objeto. O select ele é uma função para manipular o retorno. Então, se eu não tenho isso aqui, ele vai retornar do where uma lista de inteiros, que é o que eu tinha aqui. Aqui eu estou manipulando para, em vez de retornar uma lista de inteiros, retornar uma lista de string, porque aqui eu estou retornando uma string. Então, se eu ir com F10 aqui, F10 e F10, então, olhando aqui na lista, vocês podem ver que o número 2 é par e o número 4 é par. Por quê? No select, eu manipulei o meu int aqui para o número int é par. Transformei o número numa string com, no caso, esse textinho aqui mais bonitinho para apresentação aqui no console. No console vai ficar o mesmo resultado. Vamos para a próxima função do link, que é o order by. Tem tanto o order by quanto o order by descending, que é o decrescente. Então, vamos ordenar eles. Aqui, o que eu estou fazendo? Estou criando uma lista totalmente desordenada, 4, 1, 3, 2, 5, 6. E eu vou fazer o quê? Eu estou filtrando pelos números pares aqui. Eu vou ordenar pelo número mesmo, pelo int. E, após isso, eu vou manipular novamente com o select para aparecer o textinho bonito. Eu estou usando as 3 operações que eu acabei de comentar. Então, vamos lá. Eu filtrei números pares, eu ordenei, e aqui eu tenho o 2 é par, o número 4 é par e o número 6 é par. Sem o order by, ele ficaria o número 4 é par, o número 2 é par e o número 6. Ele iria ficar fora de ordem. E aqui, no order by decrescente, é a mesma lógica, só que só tem essa palavrinha a mais no fim da função, que a própria Visual Studio ele recomenda também aqui. Então, vamos dar um F10 e vamos ver como é que ficou. O número 6 é par, 4 é par e 2 é par. Dando um F5, aqui apareceu as duas listas. Vamos para a próxima função, que é o first ou first or defo. Também é praticamente a mesma coisa, só que o first ele tem que encontrar obrigatoriamente alguma coisa na lista. Senão ele dá uma exception e pode fechar o programa. Eu gerei uma exception de propósito aqui para mostrar para vocês. Eu criei uma lista desordenada aqui também, isso não tem problema. Aqui eu estou pegando o primeiro, então numbers.first. Vocês podem ver como o link ele é bem autodidático, né? .first, então ponto primeiro. Eu quero o primeiro que seja par. Eu estou fazendo um filtro também no first, não é só o where que pode filtrar. Só que a diferença é que o ponto where ele vai retornar uma lista com o que ele encontrou aí no meu filtro. O ponto first vai retornar apenas o primeiro, então eu não posso usar ele para filtrar uma lista. Por exemplo, eu quero todos os eletrônicos, por exemplo, lá da minha lista de produtos. Eu quero filtrar por todos os eletrônicos. Eu não posso usar o first para filtrar, eu tenho que usar o where. O first é se eu quero o primeiro eletrônico que aparecer na lista. O primeiro que ele achar, ele para. Por exemplo, aqui, o meu primeiro número par é o número 4. Aqui, ele está no primeiro índice aqui da lista. Então, dando o console dele, o número 4 apareceu. Aqui, eu quero first or defo. Também estou fazendo o filtro de x maior que 10. No caso, o x é o próprio valor dele, e aqui eu estou fazendo a condição. Então, estou pegando o numbers primeiro, ou default, de x maior que 10, que x é cada um desses, ele vira um x, ele faz meio que um for each por baixo dos panos. E
voltou o default number, que é o 0. O default de um int é 0, o default de uma string é nula, de um objeto é nulo. Então tem que cuidar isso também para quando vocês usarem first or default, saber o que testar depois que ele retornar. Por exemplo, aqui para mim não tem nenhum número maior que 10. Então ele retornou o default, porque é first or default. Dando um F10, ele imprimiu no console o 0. E agora vem o cuidado que tem que tomar com o link na função first, porque ela pode gerar uma exception e fechar o programa, literalmente. Aqui, ó, System Invalid Operation Exception. Por quê? Ó, sequence contains no matching element. Então, por quê? O meu x não tem nenhum que é maior que 10. Não tem nenhum valor que é maior que 10. Vocês viram antes aqui no first or default que ele retornou o 0, porque não encontrou nada. Se eu usar apenas o first, ele dá uma exception, porque o first, tu diz que obrigatoriamente vai ter algum valor ali dentro. Só que se não tem, ele dá exception. Tem que cuidar disso. Dando F10, ele fechou e aqui no console apareceu a exception. Vamos para as próximas funções do link, que é o N e o all. Então, eu vou criar uma lista normal de números totalmente aleatórios e eu quero ver numbers.n. Então, se tem algum valor que, dividido por 2, o resto é 0, ou seja, ele é par, dando um F10, a gente tem, porque, por exemplo, o número 2, ele é par. Então, aqui no console, imprimiu, tem um par. Agora eu criei uma lista de números pares. Então, eu criei o 2, o 4, o 6 e o 8. E aqui eu vou ver se todos os números dessa lista dos números pares são pares. Claro, o nome já diz que são números pares, mas eu quero ter certeza. Todos os números são pares? Dando F10, sim, todos os números são pares, porque 2, 4, 6 e 8 são pares. Porém, se eu pegar na mesma validação do all e pegar o numbers, a lista de cima que eu criei aqui, que tem apenas um número par, e pedir se todos são pares, ele não vai cair no console. Então, a primeira lista tinha um par, na minha primeira validação tinha um par, n. Então, se tem algum, ele retorna true. Aqui no all, todos têm que ser iguais. Então, todos são pares na lista de números pares? Sim, então todos são pares na lista de pares. E aqui, todos são pares na lista de números? Não, porque não apareceu aqui e temos o 7, o 1, o 3 e o 5 que não são pares. Vamos para as próximas funções do link, que é o min e o max. Eles também são bem autodidáticos, então na lista de números, .min, ele vai retornar o menor valor da lista. Aqui eu tenho a minha lista também de números aleatórios, e o menor é 1, e o maior vai ser 7. Então eu atribuo as variáveis min e max, dando F5, aqui no console apareceu. O menor valor é 1 e o maior valor é 7. O próprio link ele é muito autodidático, ele é muito fácil de utilizar. Vamos para a próxima função do link, que é o .count. Basicamente, ele retorna quantos valores tem. Ele faz um count, ele conta quantos índices tem. Então, tem 5 índices, tem 5 valores na minha lista, que é 1, 2, 3, 4, 5 valores. A lista possui 5 registros. Agora vamos ver o .average, que é a média. Eu tenho esses valores 2, 4, 6 e 8, que dá 20, dividido por 4 dá 5. Então, numbers.amédia deve retornar 5. Então, a média é 5. O average, ele pega todos os valores aqui, soma e divide. É basicamente isso, é uma média comum. Temos também o sum. Eu estou aqui com a mesma lista de antes. Aqui, ele vai fazer o sum de todos os valores da lista, que vai retornar 20. Então, a soma é 20. Agora, uma função um pouco mais complexa, que é o group by. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma lista de grupos com uma lista de valores dentro. Então, vão ser uma lista dentro de uma lista. Aqui eu tenho o valor 2, 5, 6, 8 e 9 na minha lista de inteiros. E eu quero agrupar pelos pares. Então, vai ter uma lista de pares e uma lista de ímpares. Se eu vim aqui em Grouped, olhar aqui os valores, eu tenho, onde deu True, que quer dizer que é par, eu tenho os valores 2, 6 e 8. E onde deu false, aqui, tem o 5 e o 9.
resultando em todos os valores que eu tenho aqui. Ele juntou em duas listas os valores que estavam na minha lista. E agora aqui por último temos o take, que eu usei no primeiro exemplo lá também, quando eu mostrei o porquê usar o link. Tenho a minha lista de números, ela tem 5 índices, 5 valores. Pegando os primeiros 3, aqui no first 3, vocês podem ver que já o count aqui ele diz que tem 3. E olhando, ele vai ter os primeiros 3 dígitos, os primeiros 3 valores da lista, que é o 2, o 5 e o 6, que era o que estava aqui. Dando um F5 no console log, no console writeline, eu tenho o 2, o 5 e o 6 na minha lista. E bora para as atividades para fixar todas as funções que tem no link. Eu gerei aqui algumas atividades. A primeira aqui é pegar os produtos abaixo de R$500. Então, basicamente, eu tenho a minha classe Product, que tem a ID, Name, Category e Price. Eu vou deixar eles aqui na descrição ou em algum link assim que vocês consigam copiar para vocês terem os mesmos valores que eu, para vocês verem se o resultado de vocês fica igual ao meu. A primeira atividade é pegar os produtos abaixo de R$500. O que eu recomendo, pause o vídeo, copie aqui meus valores que eu tenho aqui na minha lista e tente fazer por conta. Eu já vou botar o resultado abaixo e vamos ver qual que é o resultado que pega os abaixo de R$500. Então, para pegar os produtos abaixo de R$500, basicamente é um ponto .where. Ele vai filtrar o quê? Os produtos com preço menor do que R$500. Vamos no debug para ver? Quantos produtos eu tenho abaixo de 500? Tem uma mesa, tem uma cadeira, tem um fone, tem o teclado, tem o mouse, que é 1.200, 1.800. É basicamente isso. Aqui, se eu vim aqui no meu filtro, eu vou ter os meus valores. Mesa, cadeira, fones. Bom, eu tenho aqui um console writeline que vai mostrar para vocês exatamente como deve ficar a lista de vocês também. Essa é a função where, ela filtra valores. Por aqui eu tenho um objeto complexo, você pode filtrar por qualquer objeto aqui. Deixa eu dar um F5 aqui. Aqui, ó, mesa 300, cadeira 1.150, fones 200, teclado 350 e mouse 150. O where, ele pode filtrar por qualquer coisa, qualquer atributo que vocês quiserem. Deixa eu apagar aqui e dar um exemplo para vocês. Eu quero apenas da categoria mobília. Então, aqui com o Ctrl espaço, ele abre aqui o menuzinho que auxilia na programação, né? Eu quero categoria. P.categoria vai ser igual a apenas mobília. Eu quero apenas da mobília. Vamos lá. Eu vou rodar o programa novamente, dar um F5 aqui e vamos ver. Eu tenho mesa, cadeira e sofá, que são os únicos 3 itens da mobília. Então, vocês podem filtrar no where por qualquer coisa, ele retorna a lista do filtro de vocês. Vamos para a próxima atividade, que é ordenar pelo nome, de A até Z e depois de Z até A. Ou seja, ordenar de forma crescente e decrescente. Pause o vídeo e tente resolver isso. Aqui está o resultado. Basicamente, eu peguei a lista de produtos, dei um order by pelo name e após isso, um order by decrescente pelo name também. Aqui eu botei mais console writeline para ficar mais bonitinho a demonstração para vocês, mas o que interessa é esse trecho de código aqui e este daqui. É o que faz a mágica acontecer. Ele vai ordenar pelo nome crescente e decrescente. Se eu der um F5, vocês podem ver que produtos em ordem crescente, está aqui os nomes em forma crescente. E produtos em ordem decrescente, vai ter os nomes de forma decrescente. Vamos para a terceira atividade, que é selecionar apenas o nome do produto. Eu quero uma lista de string com apenas o nome do produto e quero mostrar na tela apenas o nome do produto. Eu não quero todos esses atributos na minha lista. Então vamos lá, pause o vídeo e tente resolver. Aqui está a solução. Products name, basicamente eu dei um ponto select, o select lembra que é para manipular o objeto. Então eu tinha uma lista aqui de produtos e aqui virou um enumerable. O enumerable também é uma lista de string. Por que eu estou fazendo uma lista de produtos .select? Eu quero manipular o objeto para retornar apenas o name dele. O name é uma string. Se eu vim aqui, o name, product name é uma string. Então vamos rodar para ver como é que fica. Eu vou rodar, já dar um F5 para passar o debug. E aqui está apenas os nomes do produto, ó, product name, product, e veio aqui o resultado, ó, notebook, celular, mesa, cadeira, fone,
Tudo bem bonitinho. Últimas duas atividades e são um pouquinho mais complexas essas duas. Aqui eu quero agrupar por categoria. Quero fazer a lista de categorias e dentro a lista de produtos correspondentes à categoria. Então façam isso e imprimam na tela esses valores. Pausem o vídeo e façam isso. Aqui está a resposta. O código ele é um pouquinho mais complexo. Vocês podem ver que aqui eu tenho um group by. Na verdade, o group by ele é simples, né? Basicamente, tu vai usar a função group by de categoria. Ele vai retornar uma lista de categoria. Só que para mostrar na tela é um pouquinho mais complexo. Por quê? Eu tenho que fazer o for each da lista de categorias aqui, das categorias agrupadas, onde eu vou pegar o group.key, que é a chave, é o que ele usou como grupador. A chave aqui, essa é a chave, a categoria. Então, group.key é a chave. Vocês podem ver que aqui a chave é uma string, porque a categoria é uma string. Após isso, vocês vão pegar o grupo que vocês fizeram for each e vão extrair o produto. Então, for each do grupo, sai o produto e aqui vocês vão realmente botar o produto na tela. Aqui eu dei dois espacinhos, vocês vão ver que vai ficar mais bonitinho lá na hora de imprimir. Deixa eu dar o F5 aqui. Categorias eletrônicos, aqui tem todos os eletrônicos, podem ver que eu dei um espacinho aqui para ficar mais bonitinho. E categoria mobília, tem aqui as mobílias. Última atividade e vamos juntar algumas funções para chegar no resultado esperado. O que eu quero? Transformar em uma lista de string com o texto, o produto. Aqui vai ficar o nome do produto, notebook, celular, custa X reais, então 2.500, 1.500. Esta é a frase que eu quero no fim do console. E eu quero apenas os eletrônicos em ordem de preço decrescente. Então, pausem o vídeo e tentem resolver isso. Aqui está o resultado. Eu peguei os produtos, usei o where para filtrar, então eu fiz categorias iguais a eletrônicos, pois eu quero apenas os eletrônicos. Ele me retorna uma lista que eu estou ordenando decrescente pelo preço, porque eu quero os preços mais caros antes e os mais baratos depois. Após isso, eu vou manipular, porque até o order by eu tenho apenas um objeto. Aqui eu filtrei products, que é uma lista de objeto, eu filtrei apenas por eletrônicos. Aqui eu ordenei pelo preço, eu continuo com uma lista de objetos. Eu quero uma lista de string com aquele textinho bonitinho. Então, .select, o produto, p.name, que ele retornou aqui, o nome do produto, custa p.price, reais. Então, aqui, com esse trechinho de código, eu estou filtrando, ordenando e manipulando para um texto bonitinho. Vamos rodar para ver o resultado. Dando F5, aqui vocês vão ver que o produto notebook custa R$ 2.500. O produto tablet custa R$ 1.800. Aqui está ordenado, um textinho bonito, apenas eletrônicos. Vocês viram a magia do link, ele é uma função excepcional do C#, ele é nativo do C#, usem e abusem dessas funções. Treinem em projetos assim que nem eu, tenho um projetinho ali, treinem de todas as formas, todas as funções, aprendam ele, porque ele facilita muito a vida. Vocês viram o primeiro for each que eu tinha lá, o primeiro exemplo que eu dei lá, quando era sem o link, tem que criar duas listas, tem que fazer for each, tem que adicionar numa lista, tem que ordenar tudo na mão. Aqui não, aqui com um .where, .order by, você faz tudo. Então use e abuse dessas funções do link. Caso tenha gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui se ficou alguma dúvida e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse.